Você que acompanha aqui no meu canal, que alegria estarmos aqui mais uma vez nessa maratona de 1.235 questões, fazendo todas as questões do Revalida, todos os anos, todas as bancas. Então é com grande prazer, com grande alegria que eu venho apresentar. Se você está vindo pela primeira vez nesse vídeo, seja bem-vindo. Se você já está vindo outras vezes, vamos aí continuar. Temos muitos vídeos pela frente ainda. Então vamos seguir firmes, né? Eu já ouvi até pessoas falando que tá assistindo, quando tá comendo, almoçando, jantando, tomando café da manhã, quando tá tomando banho também. Eu falei, rapaz, então tá dando certo. É isso aí. Vamos continuar, né? No vídeo passado, né, a gente falou sobre retinopatia hipertensiva, nefropatia, falamos sobre gastroenterite, sobre como que funciona o plano de hidratação, rabdomiólise, falamos sobre o que mais? Hipercalemia, sobre essas infecções do trato urinário, né, tipo baixo, alto e bacteriúria sintomática, como ver gasometria, nefrolitíase, e foi muito bom, né, o vídeo passado, o último vídeo, e agora a gente está num vídeo novo com mais questões para a gente poder discutir, para a gente poder conversar mais. E é sempre uma surpresa, né? Como a gente está aqui ao vivo, estamos aqui para aprender juntos e para eh, compartilharmos ideias e é isso aí, né? Vamos juntos. Eu quero tua ajuda também, se você quiser comentar, quando você quiser, pode ficar à vontade. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe com mais pessoas também que estão estudando para a prova do ENAD e para a prova do Revalida, para a primeira e para a segunda fase também, pessoas que estão estudando para a prática e para a vida. É muito importante, tá bom? Vamos juntos, 421, Revalida INEP 2017. Um menino com 7 anos de idade é levado à emergência pediátrica devido ao quadro de crise convulsiva generalizada. Ó, gente, essa é a dica. Sempre marcar com marca-texto, tá? A mãe refere que a urina da criança está escura há 24 horas. Ao exame físico encontra-se sonolento, em período pós-ictal, corado, hidratado, com pressão aumentada, né? Frequência também está aumentada, ritmo cardíaco está regular, normal. Apresenta discreto edema periorbitário bilateral. Abdômen sem alterações, auscultas respiratórias sem alterações, pupilas cólicas e fotorreagentes sem débitos focais. Ausência de nitidez de nuca, de pele dos membros inferiores, com lesões de cicatriz de impético. Vocês já começaram a ligar o sininho aí, né? O alarme, a luz. Foi iniciar diurético de alça e mantida a restrição hídrica para o paciente. Nessa situação, o exame mais importante para o segmento a longo prazo das crianças é. O que é isso, gente? Glomerulonefrite pós-streptocócica após impético ou uma faringoamidalite com pressão alta, com edema periorbitário. Então, como que a gente vai seguir a longo prazo? Dosagem de complemento, né, pessoal? A gente é bem sucinto aqui. Ó, você tá aqui para aprender a ser proveiro junto comigo, entendeu? Se você está assistindo esse vídeo, já estamos chegando quase no 20º vídeo. São 44 vídeos, então fazemos 28 questões todos os vídeos. Então é para ficar não cansativo também. E a gente vai aprendendo junto, né? São questões surpresas, questões às vezes atuais, às vezes que já está desatualizada, mas a gente segue firme. Ó, 2024, Revalida INEP, atual, né? Uma mulher de 45 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica há menos de um ano, vai à consulta de acompanhamento no centro de saúde. Durante a consulta, são observados edema e piora de hipertensão. A investigação laboratorial constata a presença de hematura microscópica persistente com presença de dimorfismo eritrocitário, proteinúria de 1,5 gramas, hora, albumina sérica 3,6 miligramas por decilitro. A paciente referenciada nefrologista que indicou a realização de biópsia renal. Assinale a alternativa que apresenta a clínica reportada em um possível diagnóstico compatível com o quadro. Pessoal, isso é nefrótica ou nefrítica? Primeiro.
nefrítica, né, pessoal? Por causa que tá com edema, hipertensão. Se fosse nefrótica, a proteína estaria aumentada, a urina seria espumosa e seria nefrótica. Então a gente já corta aqui nefrótica, nefrótica. Agora, nefropatia por IgA ou lesões mínimas? É mais comum IgA, IgA, né, pessoal? Acredito que é por conta da clínica e da urina, né? Vamos continuar aqui. Pré-escolar de 3 anos de idade foi admitido na emergência com quadro de edema ou ligúria havia 5 dias. Exame físico de 80 por 60, edema palpebral nos membros inferiores. Exame de urina, densidade, hemácias, proteinúria e piócitos. Qual é a hipótese diagnóstica? O tratamento medicamentoso de cada é qual? Pessoal, isso aqui a gente está vendo o quê? 2022, ó, revalida INEP. Uma síndrome nefrótica, né? Qual é o tratamento para síndrome nefrótica? Corticoide. É isso aí, pessoal. Bora seguir. 2013, revalida INEP. Menino com 8 anos de idade é trazido ao ambulatório de pediatria com queixa de Ligure e urina espumosa, bem quadro de edema iniciado há 7 dias. A mãe nega outras alterações ou patologias prévias ao exame físico a 99,56, edema palpebral e de membros inferiores, sem ascite. Exame de urina, densidade de urina, normal, hemácias, leucócitos, proteinúria, 3 cruzes e 4. Considerando a principal hipótese diagnóstica é indicado o tratamento da doença de base. Pegamos outro caso de síndrome nefrótica. Vou até colocar aqui, escrever. Eu amo escrever, gente, para estudar depois. É assim que a gente faz, né? Que a gente se torna bons aprendizes. Bora seguir. Qual é o tratamento? Corticoide, né, pessoal? Bora seguir. Não é diurético, tá, gente? Se você tinha essa dúvida, você acabou de tirar essa dúvida de você. Vai, revalida 2012, NEP. Um pai vai à consulta ao BS queixando-se de que uma semana seu filho de 4 anos de idade iniciou quadro de súbito de edema periorbitário bilateral matutino. Refere ter procurado outra unidade de saúde 2 semanas antes, quando foi feito o diagnóstico de faringe amidalítica prescrito penicilina benzatina. O pai relata que nos últimos 3 dias houve aumento do edema periorbitário. Iniciou o quadro de distensão abdominal associado a 2 episódios de vômitos, além de oliguria e escurecimento da urina. A pressão estava aumentada, né, com a criança. Então, no caso clínico, o dado laboratorial que isoladamente é considerado mais fidedigno para considerar o diagnóstico, confirmar o diagnóstico pessoal, isso aqui é o quê? Glomerulonefrite síndrome nefrítica. Como que a gente faz? Pode ser uma glomerulonefrite pela faringoamidalite, né? Como que a gente faz o acompanhamento a longo prazo? Dosagem de C3, né? É isso. Revalida 2012, NEP. Uma criança de 8 anos de idade é admitida na emergência com quadro de edema generalizado e diminuição do volume urinário com 4 dias de evolução. Ao exame físico, PA 100 por 60, edema bipalpebral abdominal de membros inferiores. Presença de ascite discreta. Ausculta cardíaco pulmonares sem anormalidades. O exame de urina mostrou leucócito de 10.000, hemácia de 8.000, 3 cruzes em 4 de proteinúria, proteína creatinina, relação proteína creatinina urinária, 3,5, perfil lipídico, colesterol aumentado, triglicerídeos aumentado, albuminemia diminuída. Considerando a principal hipótese diagnóstica, a conduta inicial pessoal, furosemia de internação hospitalar, ciclosporina de proteinúria, albumina, avaliação clínica, indometacina, e observação rigorosa no pronto-socorro, o prednisona via oral, encaminhamento no ambulatório de nefrologia pediátrica. Pessoal, até que esse aqui estaria certo, né? Um corticoide, ambulatório, mas o que que a gente precisa fazer imediatamente? Furosemida e internação. Isso é para a gente fazer com uma pessoa que tem
Síndrome nefrótica, tá bom? Você nunca viu um caso de síndrome nefrótica pessoalmente? Se você não viu ainda, você vai ver, tá bom? Ainda mais uma criança, geralmente de 8 a 10 anos, ela fica bem inchadinha. Vai, 2011, Revale do NEP. Ah, eu sei que questãozinha é essa. Quem nunca fez essa questão? Se você está estudando para as provas de Revalida ou para o ENAD e não fez a prova de 2011 ainda, eu te convido a fazer, porque ela é muito sugestiva, tá? Olha o tamanho dessa questão. Isso aqui é a cara do NEP. Paciente do sexo feminino com 14 anos de idade recebe atendimento por médico por apresentar quadro de hematura macroscópica acompanhado de mialgia discreta, aginomia discreta e hipertermia. Temperatura 37,8. A mãe informa que o paciente apresentou infecção das vias aéreas superiores há cerca de um mês, que regrediu após o tratamento com amoxicilina durante 7 dias. Por ocasião dessa primeira consulta, a paciente apresenta hipertensão arterial aumentada, o fundo de olho normal e não altas alterações do exame físico. A paciente hospitalizada após os primeiros exames laboratoriais mostra creatinina elevada, sérica elevada. Ela possui rapidamente uma oligonúria, edema e agravamento da função renal. Hematura macroscópica regride, mas persiste para hematura microscópica, com presença de cilindros hemáticos. É a presença apresentar proteinúria, 3 gramas 24 horas. A investigação clínico laboratorial não evidencia a presença de vasculite durante esse tempo. Por quê? Porque isso aqui, gente, é um glomerulonefrite pós-estreptocócica. Bora ver. A dosagem complementar é normal, ó. Então pode ser síndrome nefrótica, né? Anticorpos antinucleares ausentes, perfil de fator antinuclear negativo, foi medida biópsia renal com fragmento de 30 glomérulos com proliferação das células epiteliais da cápsula de Bowman e infiltrado por macrófagos e linfócitos configurado da presença de crescentes epiteliais de 70% dos glomérulos, alguns com aspecto fibrocelular. As, a imunofluorescência da biópsia renal reproduzida abaixo evidencia a deposição linear de IgG, não a depósitos mesangiais. Imunofluorescência negativa, IgM, IgA e C3. Isso aqui, né, na história clínica, com base na escola clínica, evolução da biópsia renal e imunofluorescência de qual mecanismo é responsável pelo dano glomerular. Pessoal, eu vou falar a verdade para vocês. A gente está ao vivo aqui e eu tenho que ser sincero. Eu já vi essa questão antes. Ah, é verdade. Então, eu vou falar porque é algo que isso não é comum de cair. A gente está em 2025. Se você não está em 2025, a gente esse vídeo é de 2025. E em 2011 só teve essa questão. Mas a gente vai marcar aqui, tá bom? É isso. Se você não tá tomando água, tome bastante água, viu? Vamos seguir juntos. Vamos até a questão 448. Então temos mais 20 questões. Vamos seguir aqui. Sucintos. 2017, Vale NEP. Homem com 75 anos de idade, acompanhado pela filha em atendimento em consulta do ambulatório de geriatria. A filha relata estar preocupada com problemas de memória do pai, que, segundo ela, tem estado desatento nas últimas 2 semanas. Incapaz de lembrar de seus compromissos, além de ter se perdido ao dirigir, ter sido incapaz de utilizar o seu telefone e de não ter certeza do seu próprio endereço. A filha informa que o paciente faz uso de vários medicamentos, não sabendo informar o nome deles. O paciente não apresenta sintomas depressivos comórbidos, não tem história pregressa de uso de tabaco ou álcool. Ao exame físico, o paciente mostra-se normal, considerando a situação descrita. A medida inicial apropriada pela elucidação diagnóstica é excluir a possibilidade de delírio, por isso por uso de medicações, pedindo à filha que traga a lista completa de medicações de uso pelo paciente. É isso, né? 2 semanas é bem atual. Iniciar o diagnóstico diferencial de demência mediante o uso de ressonância magnética do cérebro? Por agora não, né? Avaliar o tumor cerebral? Não. Investigar a possibilidade de neurocisticercose. Vamos seguir, 2017, agora para
2013, um homem com 20 anos de idade, vítima de colisão motociclística em via pública, foi levado ao hospital pela equipe de suporte básico de vida, que relatou inconsciência durante todo atendimento. Apresenta abertura ocular, dor, emite palavras inapropriadas e postura descortição ao estímulo doloroso, com anisocoria. Anisocoria. Direita e esquerda. Frequência normal, pressão um pouco aumentada, frequência respiratória limite superior, saturação normal. Tomografia computadorizada de crânio mostrou hematoma subdural com um desvio importante da linha média. As condutas tomadas para minimizar o dano cerebral e além da manutenção de vias aéreas. Ventilação e controle da volemia devem ser. Pessoal, essa pessoa está com uma pressão intracraniana, né? A gente precisa de descomprimir esse cérebro. Bora ver. Craniotomia imediata para drenagem do hematoma e instalação de monitorização de pressão intracraniana, fixação de parâmetros ventilatórios para manter PCO2 a 25 e 30, monitor endovenoso em bolos e craniotomia após a redução da pressão intracraniana para drenagem do hematoma. Fixação de parâmetros ventilatórios para manter PCO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio furosemida por via endovenosa em bolos. Craniotomia imediata para drenagem do hematoma. Instalação de monitorização de pressão intracraniana. Fixação de parâmetros ventilatórios para manter PCO2 entre 25 a 30. Monitor endovenoso. Difusão lenta, craniotomia imediata, para drenagem do hematoma, instalação de monitorização de pressão intracraniana. Fixação de parâmetros ventilatórios para manter PCO2 de 25 a 30 milímetros, mercúrio monitor endovenoso em bolos. Craniotomia imediata para drenagem do hematoma e instalação de monitorização de pressão intracraniana. Então tá. Essa parte aqui, todos concordaram, né? Fixação, e o manitol, a gente concorda também pela pressão intracraniana. A craniotomia vai ser antes ou depois? Essa que é a pergunta. Ó, o paciente está com hematoma subdural. É melhor ele fazer imediatamente. Por quê? Por que é melhor ele fazer imediatamente? Porque ele pode complicar e a gente instala uma monitorização da pressão intracraniana. Então, ó, manitol endovenoso em bolos, tá, gente? Não é lento, tá? Escreva aí no seu caderno. Para reduzir a pressão intracraniana, manitol em bolos. Vai. Questão de 2012, Revalida NEP. Um homem de 65 anos de idade com diabetes e hipertensão arterial não controlada é trazido à emergência do hospital terciário com hemiplegia direita e afasia iniciada às 2 horas. Já consegue saber o que que é, né? AVC. Ao exame, encontra-se sonolenta, acorda ao estímulo verbal, obedece aos comandos. Apresenta afasia de expressão, pupilas isocóricas, fotorreagente, hemiplegia, diminúdio, dimídio direito. Pressão aumentada, frequência no limite superior, saturando normal, escuta cardíaca pulmonar normal. Tomografia de crânio sem contraste. Foi evidenciado normal. O que que a gente vai fazer? Qual a melhor conduta? Trombólise, a pressão tem que estar 185 por 110, tá bem? Ó, por isso que a gente não vai. AS por via oral, agregante plaquetário. Vamos ver. Heparina baixo pelo peso molecular para anticoagulação. Também não, né? Dexametasona para. Não. Corticóide não. Nitroprusiáide também não faz sentido agora. Então, AS, né? Pessoal, essa questão aqui ela é uma questão bem chatinha. Eu vou falar uma coisa para vocês que, ó, eu tô no banco de estratégia do Estratégia Médico, Medic. é, Aqui tem as soluções e comentários. É muito importante, né? Depois eu vou até anotar aqui para depois rever essa questão, tá bom? Ai, gente.
É isso aí, bora passar. 2012, Revalida Inep. Um homem de 75 anos de idade é trazido pela filha com história de comportamento anormal há 7 dias. Havia chegado da fazenda onde administra propriedades, dormiu e acordou desorientado. Começou a perambular pela casa sem reconhecer pessoas, dirigindo-se à porta para sair. Apresentou evacuações de urese sem ir ao banheiro, dificuldade para despir-se, iniciando e se higienizado necessitando ser higienizado pela filha. Morando no andar superior da casa, passou a apresentar alguns graus de dificuldade ao descer as escadas, tendo de ser ajudado. Come com lentidão, necessitando que o alimento lhe seja dado. É hipertenso e toma medicações há 13 anos. Pessoal, sabe que eu não estou marcando nada, porque eu já sei já o diagnóstico. Mas depois a gente vai conversar. Teve retenção urinária há 10 dias por hipertrofia prostática, necessitando de sondagem de alívio. Não refere febre, exame físico, paciente vigil, porém desatento, sem alterações aparentes de humor. Responde com lentidão às perguntas ao hesitar, hesita ao deambular e sentar. Temperatura 37,5, pulso radial de 110 bpm. Pressão um pouco aumentada, neurológica, excitação aos membros e tremores finos, ausentes em repouso e desencadeado pelo movimento, sem rigidez, marcha hesitante, reflexos osteotendíneos, sem alterações. Demais aspectos do exame físico inalterados. O diagnóstico. O Revalida e INAD, gente, sempre vai perguntar qual é o diagnóstico, qual é o tratamento, qual é o exame laboratorial, qual é o exame de imagem, entendeu? O que é isso aqui, gente? Paciente de 75 anos que ficou meio doido. Estado confusional agudo. Foi com todo respeito, tá, gente? Eu amo a geriatria. Amo idoso. 2020. Um homem com 55 anos de idade é encaminhado para esclarecimento de diagnóstico de déficit cognitivo associado a transtorno de movimento suspeita sobre Parkinson. Nesse caso, qual diagnóstico semiológico atribui para esse diagnóstico? Reflexos patelares altados associados à presença de clonos de rótulas e de pés, tremor e repouso, sim. Ó, Parkinson é tremor e repouso da baixa frequência e algo assimétrico. Isso, é tipo, se tivesse uma câmera aqui, gente, é porque eu não tenho câmera ainda. Mas Deus vai abençoar que vai dar certo. Não tem aqueles rapazes que ficam meio que encurvados pra frente mexendo o braço? Isso é Parkinson, tá? Eu nem vou ler o resto. Tremor e repouso de baixa frequência, tipo algo assimétrico, predominando da mão direita. Vai, 2020, revalida INEP. Um homem com 62 anos de idade chega à sala de emergência de um hospital com quadro de instalação abrupta há cerca de 1 hora. Monoparesia superior direita associada de afasia não afluente. O paciente que tem histórico de diabetes tipo 2 vem usando metformina 850 miligramas 2 vezes por dia, além de AS, devido à ocorrente de fibrilação atrial paroxística recorrente. Só para lembrar uma coisa aqui, pessoal, é um tema fibrilação atrial, é um tema hiper mega recorrente. Se você não estudou FA ainda, eu te convido a estudar. Tendo ponto no score de Chades-Varsky, não há outras morbilidades nem alergias. Só para lembrar aqui, ó, essa parte aqui do SC, que significa sexo feminino, não existe mais, é Chades-Varsky mesmo. Na admissão hospitalar, o paciente mantém o déficit que parece ter piorado um pouco nos últimos minutos. Está acordado, angustiado e inegável afasia não afluente, broca, e diminuição moderada da força do membro superior. Pressão um pouco aumentada, frequência cardíaca um pouco aumentada, cardíaco irregular, ritmo cardíaco irregular e anisocardiossigmia. Nesse momento, a glicemia está aumentada, o paciente imediatamente encaminhado para a realização de um ataque sem contraste, cuja a imagem é apresentada na figura a seguir, tendo o laudo sido liberado cerca de 2 horas e meia após o início do quadro neurológico. Diante desse quadro, diagnóstico e a conduta médica adequadas nesse momento são, ó, tomografia normal, né? Então, o que que é isso aqui? Ataque isquêmico transitório, acidente vascular encefálico isquêmico? Sim, né? Então, corta esse.
corta esse. Vamos fazer a trombólise imediata ou contraindicar? Tá no tempo, tá na janela, né, pessoal? AVC, AVE. É isso aí, eu vou até colocar aqui para estudar depois. É isso aí. Vamos. Revalida 2020. Uma paciente com 11 anos de idade, diagnóstico de epilepsia, chega ao pronto-socorro inconsciente, com movimentos tônico-clônicos generalizados, cianótica com desvio do olhar, cialorreia. A mãe informa que a adolescente iniciou a crise há 20 minutos sem recuperar a consciência ao longo do trajeto para o pronto-socorro. Na sala de emergência, devido à persistência do quadro, é administrado diazepam endovenoso por 3 vezes, no intervalo de 5 minutos entre as doses. Apesar da intervenção terapêutica, a paciente mantém o quadro convulsivo. Nesse caso, a próxima conduta médica deve se administrar o quê? Primeiro é diazepam. Vamos seguir a ordem. Diazepam, depois é fenitoína e depois é fenobarbital. Então vamos ver aqui, já foi diazepam. Agora vamos procurar fenitoína. É isso. 2020. Vamos. 2020 de novo, hein, gente? Uma jovem com 18 anos de idade sofreu uma queda de bicicleta há 2 horas e levada ao pronto-socorro. Seus familiares relatam que ela não estava usando capacete, bateu a cabeça na calçada quando perdeu momentaneamente a consciência por cerca de um minuto. Ao ser atendida, consciente e orientada no tempo e espaço, abertura ocular espontânea, respondendo aos comandos verbais com pupilas isocóricas e ausência de déficit neurológico, ela se queixa de cefaleia discreta não progressiva. Além de tontura temporária, apresenta ferimento contuso no couro cabeludo, negando episódio de vômito e outros sintomas. Nessa situação, a conduta adequada a ser adotada após a sutura do ferimento é manter a paciente em observação e realizar exames neurológicos seriados por 24 horas, dar alta orientando a paciente e seus comentários acompanhantes em relação aos sintomas de alarme, solicitar tomografia de crânio se for normal, dar alta hospitalar a paciente com orientações, solicitar tomografia de crânio e indicar a internação hospitalar da paciente para observação clínica por 24 horas. Eu vou até escrever aqui, se você sabe a escala de Conde de Glasgow, eu não vou falar, você vai colocar aqui no comentário. Pode encher aí, pode curtir, coloca aí, ó, escala, escala de coma de Glasgow. Show. O que que essa mulher não teve muita coisa não, né? Tá tudo bem, teve um minuto, se fosse algo pior, a gente vai dar uma alta, né? Vamos seguir aqui, mais uma. Um agente comunitário de saúde solicita que o médico da equipe avalie uma senhora de 78 anos de idade que vem apresentando confusão mental nos últimos meses. Ao passar, realizar a avaliação, o médico nota que a paciente está irregular, está geral, confusa e descorada. Exame físico mostrou reflexo de Babinski presente bilateralmente, coordenação motora, considerando o caso clínico apresentado, assinale o que contempla corretamente o exame laboratorial que deve ser solicitado o exame diagnóstico. Gente, isso aqui é reflexo de Babinski. Isso é alteração da vitamina B12, né? Anemia perniciosa, hemograma, VCM maior que 120, né? Maior que 100. Bora, 2022, Revaline App. Um menino com 10 anos com diagnóstico prévio de epilepsia e difícil controle, em uso de lamotrigina e topiramato, está sendo atendido em sala de emergência de hospital de referência terciária com quadro de mal convulsivo. A crise teve início há 20 minutos em casa, sem desencadeante definido. A glicemia foi de 120, acesso venoso periférico com fonte de oxigênio, 2 acessos, 2 litros por minuto, saturação transcutânea de 95, por distais amplos, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, a ausculta pulmonar cardíaca sem lesões de pele. Inicialmente foi administrado diazepínicos 3 doses por via endovenosa, sem melhora dos abalos, mantendo-se hipertonia, desvio ocular e salivação. Optou-se para iniciar identificação com fenitoína, iniciada em velocidade de 50 miligramas por minuto.
Seguindo o protocolo do tratamento mal epilético, que não haja a reversão da crise, quais são, respectivamente, a opção terapêutica a ser adotada a principal risco do seu uso. Pessoal, isso é muito bom para a gente estudar, né? Essas questões que se repetem, elas se ligam. E quando elas se ligam, a gente consegue ter uma memória, memória a longo prazo delas, né? Então, o que que eu tinha falado? A princípio, você tem que dar diazepam. Se não deu diazepam, vai para fenitoína. Se deu fenitoína, que foi nesse caso aqui, vamos dar fenobarbital, né? Que pode causar uma depressão respiratória. Vamos seguir. Falta só 10 agora. 2022, revalida INEP. Uma mulher com 90 anos de idade acamada recebeu alta após internação e do abdominal há 3 dias. O médico da família é chamado para realizar um atendimento por queixa de dispneia. No relatório de alta está descrito diagnóstico de melanoma com metástases hepática. Em estágio terminal, precisa de morfina e plano restrito para cuidados paliativos. Cuidados paliativos deve ser solicitar a tomografia de tórax para investigar metástase pulmonar, exercer a demora permitida e orientar familiares sobre sinais de alarme, encaminhar para emergência hospitalar se não houver melhora da dispneia com oxigenoterapia, instituir terapia de sedação paliativa se os sintomas físicos forem intolerados, graves e refratários. Pessoal, uma jovem senhora de 90 anos, meu pai falou bem assim, um jovem de 90 anos, meu pai sempre fala isso. Aí do abdominal há 3 dias. É uma pessoa que está com metástase hepática, já está. Vixe, você vai fazer um monte de exame, vai complicar? Não, gente, bora seguir o paliativo, né, que vai dar mais certo. Vai 2022, Revalida INEP, uma mulher com 20 anos de idade, é atendida no pronto-socorro de hospital. Seu acompanhante relata que há 20 minutos ela bateu a cabeça após tropeçar no degrau e houve queda. Houve uma perda de consciência e um episódio de vômito. Ao exame físico, a paciente apresenta abertura escutânea, responde de forma confusa e obedece às ordens solicitadas, movimentando corretamente os membros superiores e inferiores às pupilas enquanto se ocorre de fato regente. Considerando a hipótese diagnóstica da paciente e dos dados do exame físico, assinale a opção que apresenta respectivamente a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequadas ao caso são: é traumatismo leve ou moderado? Leve, né, pessoal? Só teve, acho que tá 14. 14, a mínima é 13, né, para ser leve. Maior que, de 13 a 15 é leve. De 13 a 15. De 9 a 12 é moderado. E menor que 8 é grave, tá? Que a gente já entuba. A gente tem que fazer o que aqui? Tomografia de crânio, que é avaliação seriada, ou avaliação clínica seriada, tomografia de crânio se pontuação de Glasgow for menor que 15 após 2 horas. Não, né? Já vai fazer a tomografia de crânio pelo fato de ter vomitado e perda de consciência. Vamos ver aqui. Uai, pessoal, eu não sei o que que deu, viu? Vamos esperar aqui com fé que vai dar tudo certo. Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Mas Deus tá no controle. Temos, mais algumas questões pela frente ainda. Vocês estão gostando? Eu tô pensando em fazer vídeos para prova prática também, pessoal. Se você está estudando aí, vamos seguir juntos, tá bom? Que eu tô animado. Tô aqui para ajudar com vocês. Gente, eu não sei o que aconteceu com essa plataforma. Só sei que aqui não tá abrindo. Deixa eu colocar. Estudamos agora sobre aquela que tem imagem, gente, que eu até errei, eu falei que era GNPE, mas é síndrome de Goodpasture, tá? Só para avisar que é uma produção de componentes do tipo 4. Pessoal, faltando 8 para acabar, é uma brincadeira, né?
Eu vou atualizar a página rapidinho, gente. Ô, pessoal, eu vou ter que entrar aqui rapidão. Obrigado, Max. Já agradecendo mais uma vez. Ops. Max é um cara maneiro, gente. Vocês, todo mundo deveria conhecer o Max um dia. Ele é uma pessoa extremamente agradável. E deixa eu voltar aqui, pessoal. Ó, ao vivo estamos aqui. Eu não vou parar o vídeo, gente. Eu vou seguir porque a gente é assim, a gente não desiste nunca. Então, essa aqui eu acho que a gente fez, né? Deixa eu só me organizar aqui. Deixa eu só organizar aqui de novo. Perdão, pessoal. Vamos seguir aqui na nosso roxinho, né? Então, continuamos. Graças a Deus. Deus é bom demais. É, aqui era paliativo, né? O cuidado paliativo com a mulher de 90 anos. Vamos seguir. Esse aqui a gente tinha falado que era esse, né? Traumatismo leve. Bora ver. Então é isso aí mesmo, pessoal. Depois você coloca aí embaixo, nos comentários, a escala de coma de Glasgow, para ver se você lembra mesmo. É 2022, Revalidinep. Homem de 69 anos, apresenta bradicinesia iniciada há 6 meses com lentidão dos movimentos, dificuldade de amarrar os sapatos, abotoar a roupa e digitar. Ao caminhar, apresenta passos mais curtos e dá sensação de estabilidade. Concomitantemente, apresenta tremores nas mãos, repouso, apresenta associada de rigidez e além de alteração olfativa, constipação intestinal há 3 dias e alteração do padrão de sono. Nega alterações de memória e cognição. Aqui já é para falar, tipo assim, não é Alzheimer. No exame físico, o paciente apresentava bom estado geral, altura de 1,80, peso normal, menor expressividade facial, marcha com inclinação anterior, lenta e arrastada. Isso aqui é a cara de quem, gente? É o restante normal. Aqui, ó. Diminuição dos movimentos do braço, tremores assimétricos das mãos, manobra dos braços estendidos, movimentos alternados com assimetria e lentidão, hipertonia em roda dentada. Ressonância magnética realizada há 2 semanas constatou redução da espessura da pars, compactada em maior grau de hipointensidade de sinal de putamen, com atrofia cerebral compatível para a sua idade. O principal diagnóstico hipótese diagnóstica é o quê? Parkinson, né, meus queridos? Parkinson. Esse tremores aí, contando moeda. É isso, bora. Vamos continuar. Uma mulher com 40 anos é encaminhada ao BS para um ambulatório de referência em neurologia devido a cefaleia. Relata que apresenta episódio de cefaleia hemicraniana acompanhada de náuseas e escotomas visuais. Desde a adolescência e que aos 30 anos fez tratamento de propanolol por um ano, o que reduziu significativamente o número de crises de cefaleia, que passaram a ocorrer uma, 1 a 2 vezes no mês. Acrescenta que há 3 meses a frequência aumentou, então tá piorando, né? Sintomas diários com despertares noturnos devido à dor, aumento da intensidade. No momento, descreve cefaleia leucaniana. Qual é a conduta? Realização de punção lombar, propanolol, ressonância ou tratamento com a triptilina? Ressonância, né? Vamos ver o que está acontecendo nessa cabeça dessa pessoa. Vamos seguir. 2023, Revalida INEP. Um paciente com 10 anos, pertencente à comunidade ribeirinha da região do Tapajós, é atendido na UBS fluvial por médicos da comunidade que sente parestesia, fraqueza nos membros inferiores, desequilíbrios, tremores, além de dificuldade de aprendizado, tonturas e irritabilidade. Os pais relatam que recentemente a criança vem apresentando também dificuldades para falar. Durante a avaliação, os hábitos da criança, os pais informam que consomem basicamente mandioca plantada por eles e peixes do rio. Refere que residem é uma área que vem sendo ocupada por garimpeiros ilegais. O que é isso, gente? Que tem alterado as características da água do rio. Qual a principal hipodiagnóstica desse paciente? Intoxicação com mercúrio, né, pessoal? Tem muito mercúrio nesse negócio de garimpo de ouro. Vai, 2023, Revalida INEP. Um paciente com 65 anos. Opa, desculpa. Faz acompanhamento na UBS devido à doença de Parkinson.
que evolui com quadro de sonolência diurna e excessiva, anosmia e fadiga e apatia. Os familiares referem que o paciente faz uso regular dos seguintes medicamentos: levodopa, que é o tratamento, né, dipirona, losartana e AS. Ele é então encaminhado para internação hospitalar para investigação diagnóstica do quadro relatado. Quadro clínico, o exame físico revela a presença de rigidez muscular importante com o sinal da roda dentada presente e tremores de extremidades. Isso é o que, né, gente? Muito sonolento, respondendo à solicitação, perda do olfato, cansaço importante e apatia. Foram realizados exames laboratoriais que se mostraram dentro dos parâmetros de normalidade. Nesse caso, a provável evolução desse quadro clínico do paciente está relacionada a quê? Quadro infeccioso? Não, né, pessoal? Está seguindo algo mais progressivo. Distúrbio neurodegenerativo, manifestação neuropsíquica e não motora da Parkinson. É isso, né? Parkinson secundário, medicamentos não. É, pessoal, questão 444. Se você tá na questão 444, fique feliz, tá? Que alegria. Vamos seguir aqui mais um dia. 2023, Rebelde Inep, uma mulher de 60 anos de idade, pertence ao uso irregular de medicamentos elevado pelo filho ao pronto-socorro com história de ter começado a sentir há 8 horas cefaleia holocraniana intensa, apresentando náuseas e vômitos. Ela passou a ter confusão mental e na última hora está mais sonolenta. Ao exame físico, a pressão está muito aumentada em ambos os campos membros superiores. Está sonolenta, mas é responsiva ao chamado verbal. Percebe-se também que está desorientada no tempo e no espaço. Além disso, suas pupilas estão isocóricas e fotorreativas. Ela não apresenta déficit motor ou sensitivo. Diante da hipótese diagnóstica mais provável, a conduta mais adequada é a realização de uma. O que que a gente faz com uma pessoa que está com um acidente vascular encefálico? Qual é? Quem fez a prova de 2024.2 aí, prática, lembra da escala de Niels, né? NIRS. Então, é uma tomografia de crânio infundido em topriciado de sódio para baixar de 10 a 15% da pressão. É isso. Vamos seguir aqui. 2017, revalida INEP. Um menino com 5 anos e 11 meses de idade faz segmento de rotina da OBS desde o nascimento, sem antecedentes mórbidos relevantes. Em sua última consulta, há um ano, sua estatura era de 1,10. Na consulta atual está 1,11. 111 centímetros, desculpa, gente. Há 4 meses passou a apresentar cefaleia craniana diária, intensidade moderada e forte, a dificuldade visual. A avaliação oftalmológica revelou anospsia bitemporal. Qual a principal diagnóstico para esse caso? Gente, isso aqui é um tema que nunca mais vai cair. É uma questão de especialista. Se você nunca fez essa questão, ou você não tem um pouco de noção dessa questão, você vai um pouco se perder. Cordoma não é. Schwannoma também não é. Crânio faringioma também é isso. Porque está tendo uma cefaleia é relacionada ao crânio, né? Tumor, 5 anos, tá ainda formando, né? Vamos continuar aqui. 2011, revalida INEP. Paciente com 35 anos de idade, sexo masculino etilista, é atendido por familiares ao hospital após ter apresentado crise convulsiva generalizada e perda de consciência. A esposa relata que o paciente não fazia uso de medicamentos, tendo realizado consulta médica recente. Nega que tenha ocorrido quedas ou traumatismo antecedente, antecedente o início do quadro. Ao exame, pressão arterial de 190 por 100, frequência aumentada, ritmo cardíaco irregular em 2 tempos, sempre sob murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventício, escala de coma de Glau. Isso aqui já é motivo para isso aí que você acabou de falar. Intubação orotraqueal. Pupilas anisocóricas maior à direita e fotorreagente hemiplégico à esquerda. Saturação periférica de 98. Conduta a ser adotada para esse paciente na admissão, o quê? Pessoal, você tem que aprender como fazer o procedimento, tá? Prova prática. Vou até anotar aqui.
procedimento de intubação orotraqueal, tá? Vamos aprender. Ele tá tendo o que aqui, gente? Uma pressão intracraniana. Como que a gente vai tratar a pressão? Primeiro que é a intubação, né? É, ventilação não, suplementação não. Tá. Vamos fazer a ventilação mecânica ou a hiperventilação mecânica? A hiperventilação e o manitol, né? O manitol, ele é super importante, tá, pessoal? Para descompressão craniana, para diminuir a pressão intracraniana. 2024, ó, saiu do forno agora, fresquinho, bora juntos. Uma mulher com 37 anos é levada pelos familiares a uma unidade de pronto atendimento devido a rebaixamento de nível de consciência. Os familiares informam que ela já vinha se queixando de cefaleia frequente há alguns dias, além de dificuldades visuais e, mais recentemente, apresentou episódio de vômitos. Relata que de manhã, antes da consulta, ela vem se mostrando gradativamente sonolenta e pouco responsiva, enquanto que faz tratamento irregular de HIV/AIDS, não sabendo informar a última data da consulta de acompanhamento da doença. Ao exame físico, ela não apresenta déficits focais, a pressão está aumentada, a frequência está baixa, respiratória baixa, padrão irregular. É, apresenta edema da papila bilateralmente e escala de ponto de Glasgow de 12. Qual é a conduta inicial para realizar, pessoal? Punção lombar, eletroencefalograma, tomografia de crânio ou contagem CD4 e carga viral. O que que a gente precisa fazer para resolver esse problema de agora, pessoal? É isso aí mesmo, pessoal. Tomografia. Agora vamos para a última questão. Não menos importante, vamos seguir aqui. 2024 também, ó. Revalida INEP. Um homem com 28 anos é trazido ao SAMU pelo SAMU 40 minutos após ter sofrido atropelamento. Ele foi encontrado desacordado no local do acidente com escala de coma de gás de 6. Ao chegar à unidade de saúde, apresentava Glasgow 3. Então já pressão 150 por 100, irregularidade respiratória, frequência cardíaca 50, sendo realizada intubação. Ao exame físico mau estado geral, paciente uso de ventilação mecânica com ausência de ruídos, admitir sua ausculta respiratória. Paciente comatoso 3, pupilas isocóricas e midriáticas. Constata-se ainda reflexos fotoromotores direto e consensual e ausentes, né? Reflexo córneo palpebral ausente e reflexo óculo cefálico ausente. Paciente que sem sedação foi levantado em pós-diagnóstica para hipertensão intracraniana pela equipe médica. Diante dessas informações, o caso clínico confirma a hipótese da presença de pessoal, Glasgow, midríase pupilar, presença de tríade de Cushing ou ausência de reflexo córneo palpebral. Presença de tríade de Cushing, né, gente? Depois eu vou estudar melhor relacionado a isso. Mas eu te convido a continuar assistindo, tá bom? Se você é, sabe, coloque aí nos comentários para participar com a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida, até a próxima. Muito obrigado pela sua participação, se você está até aqui. Vamos continuar fazendo. Já fomos mais um vídeo, vamos fazer mais e mais vídeos. Então você é super convidado, viu? Fique em paz e estamos agora indo para o próximo vídeo, vídeo 17. Então, Deus abençoe e até a próxima. Obrigado. Uma ótima manhã, tarde e noite para você. Valeu.